Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos dando início hoje ao comentário das cartas pastorais, amém? 1 Timóteo, as cartas pastorais incluem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas servem para hoje, né? Ser um guia para os ministros, preparar aqueles que almejam o episcopado, preparar aqueles que almejam o ministério, amém? Serve de base nos estudos e na formação teológica da liderança bíblica. Então, o conteúdo dessa carta aqui, no capítulo 1, a sã doutrina, no capítulo 2, a oração pública, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, qualidades ministeriais, porque para ser um ministro precisa estar qualificado, e essas qualidades são expressas aqui, como em outros lugares também. No capítulo 4, a falsa doutrina, na verdade, ele já começa no capítulo 3, versículo 14, do 4 ao 11. Do capítulo 4, 12 ao 6, 2, algumas instruções pastorais. E do capítulo 6, do versículo 3 até o 21, as exortações finais. Né? O autor é Paulo, como aqui já no capítulo 1, no versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Aleluia, nós temos uma esperança, amém? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Cristo é a nossa esperança. Aí ele diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Paulo tinha Timóteo não somente como liderado, mas como um filho. E ele vai trazer exortações, vai trazer conselhos, instruções. Amém? Vai falar a respeito do ministério de Timóteo. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Ele começa com a saudação, e já no versículo 3 até o versículo 11, ele vai falar sobre a obra especial de Timóteo em Éfeso. Ele deve lutar pela sã doutrina, pois a igreja estava ameaçada pelos seguintes erros. Primeiro, o gnosticismo, né? As teorias e genealogias intermináveis do gnosticismo, genealogia dos poderes celestiais e de anjos intermediários, simplesmente causam especulações inúteis, né? Tem muita gente que fala sobre muita coisa, mas quando você junta tudo e bota na balança, aquilo não dá nem um grama, amém? Legalismo, o objetivo do encargo de Paulo. Ele fala sobre o intuito da presente admoestação, versículo 5. É ensinar o amor nascido de uma boa consciência e uma fé pura. Amém? É muito importante nós atentarmos para isso. Alguns, no entanto, afastavam-se do princípio do amor como poder principal da vida do crente. Ensinavam a justificação pela lei, apesar de não possuírem as qualidades de mestres. Versículos 6 e 7. Ignoravam o fato de que a lei não foi destinada para aqueles em cujos corações está escrita, sendo o seu propósito despertar a consciência dos pecadores, versos de 8 a 11. Depois o testemunho de Paulo, né, do versículo 12 ao 17. O chefe dos pecadores tornou-se chefe dos santos. O blasfemo chegou a ser o pregador, e o destruidor da igreja chegou a ser o seu construtor. A ele, o maior dos pecadores, foi mostrada misericórdia por parte de Deus, para que ele pudesse ser um exemplo vivo da misericórdia de Deus. O mandamento de Timóteo, versículos 18 a 20. Repete-se a exortação do versículo 5, reforçada por dois fatos. A menção das profecias pronunciadas na ocasião da sua ordenação, né? Você pode ver isso lá, quando Paulo vai aconselhá-lo e vai encontrá-lo, né? E a demonstração tirada do naufrágio doutrinário de dois mestres que Paulo excomungou, né? Então ele entrega a Satanás esses homens, né? Ou seja, ele promove a disciplina, né? E tira eles do meio da igreja para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões mais do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Três coisas que nós temos que guardar: um coração puro, cheio de amor, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Amém? São palavras inúteis,
né? Denota um vazio, conversa sem sentido, conversa fiada, papo furado, é isso que ele está dizendo aqui. Então, no versículo 7 ele diz, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Tem gente que faz asseverações acerca da palavra de Deus, quando você questiona com 2 perguntas, eles não sabem nem para onde ir mais. Então, é muito importante nós termos cuidado com esse tipo de gente, amém? Pessoas que se acham doutores, pessoas que se acham que podem falar sobre todos os assuntos. Temos que ter cautela e cuidado e não estar discutindo sobre essas coisas, amém? Paulo diz, sabemos, porém, versículo 8, que a lei é boa, se alguém dela utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas sim para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Então, Paulo diz que a lei é para aqueles que são desobedientes. Amém? A lei foi dada não para justificar, mas sim para mostrar ao homem que ele não pode, vamos dizer assim, viver no erro, né? Então, essas pessoas que são irreverentes, pecadores, transgressores e rebeldes. Cuidado, irmãos. Às vezes, esses traços estão em nós e a gente nem percebe. Irreverência para com as coisas de Deus, rebeldia para com os nossos líderes, amém? Palavras ímpias que saem da nossa boca, né? Aí a gente não entra muito nisso porque a gente tem um certo cuidado. Matar pai, matar mãe, nem tanto, né? Matar outra pessoa, né? Mas a gente entra na impureza, na sodomia. Temos que ter cuidado com essas práticas sexuais ilícitas, amém? A gente não vai raptar homens, mas temos que ter cuidado, né? Com relação à mentira, com relação à perjúria, né? E com tudo que se opõe à sã doutrina. Então, a doutrina, ela está fundamentada em Cristo e é alicerçada na rocha que é Jesus, amém? Então, a graça, sua eficácia na experiência do apóstolo. Ele vai mostrar aqui, do versículo 12 ao 17, quanto Deus foi misericordioso para com ele. Ele que era o pior, né? Mas Deus transbordou em graça. Então, no versículo 18, ele diz, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqueles que naufragam na fé, dentre eles está Hermineu e Alexandre, o qual causou muitos males a Paulo, e Paulo, pelo Espírito, os entregou a Satanás para serem castigados, a fim de não serem mais blasfemadores. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. A tarefa de Timóteo era impedir aqueles que estavam ensinando uma doutrina contrária à proferida por Paulo. Essa responsabilidade, evidentemente, tinha sido profetizada em sua ordenação. Ao meditar sobre estas palavras proféticas, ele receberia a determinação de combater o bom combate. Esta passagem recomendaria que a ordenação de pessoas para ministrar hoje também poderia ser atendida pelo ministério tão sensível e sobrenatural do Espírito Santo, da mesma forma que as pessoas devotas oram com e ministram ao candidato pelo poder de Deus. Amém? Então tem muitas coisas para nós aprendermos. É importante que você comece a ler as cartas, a carta de 1 Timóteo, amém? E se puder ir adiantando, já lê 2 Timóteo e Tito. Nós vamos estar estudando essas cartas durante esses dias e eu creio que será uma grande bênção. Então, guarda teu coração, protege tua mente, amém? Coloca teus pensamentos no Senhor, procura desenvolver uma vida de oração, de temor a Deus, que com certeza Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Então, um grande abraço, Deus te abençoe. Amanhã teremos o nosso culto online mais uma vez e será uma grande bênção. Então, fica na presença do Senhor, só saia de casa se for necessário, amém? Se não for, fica em casa, amém? Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe.